Então, vamos aproveitar a presença do professor Augusto Teixeira aqui, que é professor de Defesa e de Segurança Internacional. Professor, bem-vindo. Obrigada por estar conosco aqui no Hora H. Qual a importância dessa decisão de Trump, mesmo considerando as suas contradições? Boa tarde, Thaís. É um prazer falar com toda a audiência do Hora H. A importância dessa renovação do cessar-fogo sem prazo definido, já que ele condiciona a permanência dessa situação de interrupção das hostilidades até o fim da negociação. Ela é muito positiva na perspectiva de que sinaliza que, apesar da retórica extremamente ácida em relação a ameaças, e ameaças com crivo essencial em virtude do poder militar relacionado na região, Trump está interessado em uma negociação. Isso é importante, seja para os mercados no âmbito interno dos Estados Unidos, mas também pela possibilidade de criar alguma costura, aquilo que é chamado de off-ramp, uma saída honrosa em relação a um conflito no qual ele, pela sua própria verborragia, já não percebe nenhuma outra possibilidade de vitória a não ser os louros que ele julga ter alcançado, como o que ele chama de mudança de regime ou de obliteração das capacidades militares do Irã, aos quais materialmente, Thaís, sabemos que não são verdade, mas é uma possibilidade para que a paz possa ser costurada dentro de um contexto da tentativa de manter aí aquilo que nós podemos entender como um modus vivendi entre os Estados Unidos e o Irã, mesmo com o regime dos ayatollahs ainda em pé, Thaís. É muito interessante, eu estava olhando aqui a declaração dele, ele escreve de uma forma como se ele estivesse sendo benevolente com o Irã, né? Agora, nós aqui sabemos exatamente, de forma racional, que há uma pressão econômica, inclusive, muito forte, e também geopolítica, de uma impaciência que aumenta da China. Eu quero lhe perguntar, professor, dada a sua especialização no campo da defesa, especificamente sobre essa operação de hoje, divulgada pela Força Militar Americana, da apreensão de um navio no Oceano Índico. Porque isso passa a ideia de que, ao invés de recuar e terminar o conflito, Trump está expandindo as operações. É um exagero pensar assim ou não? País, na prática, o que os Estados Unidos fazem é, entre aspas, ou seria proibido pela ação, emprego do poder militar contra navios que não são navios de guerra, são navios comerciais em águas internacionais, em que, em tese, os Estados Unidos não teriam jurisdição para realizar esse tipo de atuação de caráter policial. Entretanto, dado que a guerra ela possui um teatro de guerra muito maior do que o Estreito de Hormuz, tendo como área de operações o próprio Oceano Índico, como você coloca, é plausível, dado o escopo da coerção econômica na estratégia militar, tanto do Irã como dos Estados Unidos, que isto venha a ocorrer. E aí é importante entender que, se de um lado ele clama pela possibilidade de negociações com um tom benevolente, dando, entre aspas, uma oportunidade para aquilo que ele chama de um governo fraturado no Irã, venha apresentar uma proposta unificada que possa encaminhar para uma negociação vindoura, é o mesmo Trump que continua um processo de desdobramento de meios e tropas para a região, permitindo com que, se necessário for, retomem as hostilidades com grande intensidade, com potencial inclusive de escalada para alvos de infraestrutura estratégica no campo energético do Irã, o que poderia provocar uma resposta de quase destruição mútua assegurada na perspectiva de energia, já que a capacidade missílica do Irã de atacar infraestruturas energéticas dos países do Golfo ainda é muito elevada. Some-se ao fato de que, apesar da dimensão material estar se estruturando e sinalizando para a possibilidade de uma retomada das hostilidades, isso é, em grande parte, uma alavanca, um elemento que potencializa as discussões que são muito duras, na perspectiva de entender que o bloqueio ao bloqueio é uma aposta, é um dobrar a aposta que Trump faz, porque o bloqueio fere a todos os países, não apenas a China, mas também aos Estados Unidos, e o bloqueio ao bloqueio fere ainda mais. Então, Trump, na verdade, talvez ele possa ter caído na armadilha do Irã ao ter entrado numa disputa por quem aguenta sofrer mais,
O grande problema é que os Estados Unidos, como uma democracia, possuem ciclos eleitorais, uma ampla pressão doméstica dos mercados que dificilmente permitem com que o presidente possa perseguir uma estratégia de atrição econômica por longos períodos de tempo, enquanto que o Irã, que é um regime entendido como autoritário no Ocidente, possui a maior resiliência para uma estratégia de atrição, inclusive no campo econômico, o que em grande medida denota negativamente para o Trump, o que ajuda a gente a entender o porquê que essa manutenção do cessar-fogo é uma estratégia muito interessante para ele. Claro, eu acho que você falou um ponto muito interessante aí, que é quem aguenta sofrer mais. E a pressão sobre Trump é muito maior do que sobre o Irã. Agora, da perspectiva do Irã, independentemente desses reveses, ainda é uma saída melhor fazer o acordo? Sem dúvida, sem dúvida. Isto porque o objetivo do Irã é de caráter, entre aspas, defensivo. Primeiro, a manutenção do regime. Segundo, a manutenção das suas capacidades de enriquecimento de urânio e, em mais geral, do seu próprio programa nuclear. Terceiro, a manutenção da sua capacidade de projeção de força convencional com mísseis e drones e irregular o apoio às proxies do Irã, seja na Síria, no Iraque, no Líbano. Some-se, obviamente, a possibilidade de poder dizer que o regime sobreviveu ao poder militar dos Estados Unidos e de Israel. Nesse sentido, negociações de sucesso, numa perspectiva de que mesmo que eles tenham que recuar em alguns pontos, para o Irã é muito interessante. Apesar de que o país, encontra-se fortemente devastado pela guerra no que compete à desarticulação de cadeias de valor relacionadas a combustíveis, a petróleo, a LNG, entre outros aspectos, e, obviamente, ao custo reputacional que o país vai carregar na região por ter atacado os seus países vizinhos e lindeiros na região do Golfo. Ou seja, os dois saem bastante desgastados, mas o regime do Irã poderá dizer que sobreviveu. E isso, em grande medida, pode ser interpretado por eles como uma vitória. Muito bom, professor, lhe ouvir. Nós conversamos com Augusto Teixeira, que é professor de Defesa e Segurança Internacional. Quando eu falo muito bom, viu, professor? Eu estou querendo dizer que lhe ouvir ajuda a gente a entender um pouco a conjuntura, porque a conjuntura não tem nada de boa. Ainda assim, lhe agradeço e desejo uma boa noite. Boa noite, Thaís, e toda a audiência. Obrigado pelo convite.